Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Lei. Quero lembrar a vocês, antes de apresentar nosso entrevistado, para vocês curtirem as notificações, derem like e principalmente se inscrever no nosso canal. Hoje nosso entrevistado é o professor, advogado, Eric Navarro e escritor também. Queríamos conversar com ele para aprender um pouco sobre essa questão do novo advogado, do advogado do futuro, que está chegando com tudo, né? A inteligência artificial, novas coisas que estão mexendo com a advocacia e com o direito. Gostaria de saber primeiro, Eric, como é que foi a sua carreira, como é que você estudou. Queria saber se você tem advogados na sua família, como é que você descobriu essa vocação. Bom, Zé, primeiro muito obrigado pelo convite. Saúdo a todos e a todas que estão vendo a gente aqui hoje, é um prazer estar aqui com vocês. E, bem, na verdade, eu não sou de uma família de advogados, na verdade não sou de uma família de pessoas formadas em faculdade, mas quando eu me formei no colégio, eu não estava muito nessa de estudar, essa que é a verdade. E aí, por sorte, eu tenho pais que são muito ciosos, né? Sempre cuidaram muito de mim e me colocaram para fazer faculdade. Filho, você tem que fazer faculdade. Aí foi aquela coisa, mas eu não sou bom em matemática, eu não era bom em nada, na verdade. E aí eu pensei, vou fazer jornalismo. Aí meu pai, não, faça direito, porque direito é mais abrangente, aquela coisa de pai, né? E aí eu fui fazer direito, sem nenhuma afinidade, vocação, ou nada parecido. Então não tem muito glamour nessa parte da história, né? Pelo menos não na escolha da faculdade, nem de uma família de juristas ou algo assim, que é muito comum no direito, né? As pessoas vão seguindo. É muito comum, mas você passou para qual faculdade, São Paulo? Eu passei na PUC São Paulo. Ah, na PUC, eu passei na PUC São Paulo, não passei na USP, o que foi um problema, porque a gente não tinha condição de pagar a faculdade, isso foi em 95, acho. E a PUC não era, como é hoje, uma faculdade caríssima, né? Hoje a PUC São Paulo é caríssima. Na época não. Na época era uma faculdade acessível, mas não era acessível para a gente. Então a gente foi trabalhando e fazendo a faculdade. Eu sei que eu terminei de pagar a faculdade quase um ano depois de formado. Ali em Perdizes, né? Eu lembro bem dessa faculdade, muito bacana. E você, logo após a faculdade, você foi trabalhar como advogado ou você conseguiu continuar numa carreira acadêmica? Não. Quando eu me formei, eu na verdade me formei aos trancos e barrancos, né? Porque eu trabalhei muito durante a faculdade e não foi na área do direito. Você perguntou se eu venho de uma família de advogados, eu venho de uma família de vendedores. Então eu fui trabalhar com vendas, né? Que era o que meu pai fazia. E aí, faz até hoje, na verdade. E aí eu comecei a gostar, na verdade, de trabalhar na área comercial, trabalhar com vendas e tal. E aí só quando eu cheguei mais para o final da faculdade que eu tomei um enquadro lá em casa que foi assim, mas você tem que fazer alguma coisa com o direito, né? E aí parece ridículo falar isso hoje, mas não tinha passado pela minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa com o direito. Então eu achava que não ia dar certo, porque, sei lá, meus amigos vinham de famílias tradicionais da advocacia, falavam inglês, e eu não tinha nada disso. E aí meu pai falou assim, por que você não presta concurso público? E eu não tinha a menor ideia de como era isso, não sabia realmente. Mas aí então eu fui atrás, né? Comecei a olhar como é que funcionava, como é que era o concurso, quantas fases eram. E, de novo, meu pai falou assim, por que você não presta concurso para juiz? Eu acho que esse negócio de juiz é um arquétipo na cabeça das pessoas. E acho que tinha esse arquétipo na cabeça dele. Eu nunca tinha pensado em ser juiz na minha vida. Mas eu achei que podia ser interessante, né? E aí fui ver como é que funcionava. Então, quando eu saí da faculdade, eu já estava no caminho do concurso público. Então, eu comecei a estudar para o concurso no final da faculdade, depois dessa conversa com
com o meu pai. Foi assim que aconteceu. Mas isso é que você falou da conversa com seu pai, o arquétipo do juiz, tudo isso eu achei bem interessante. Mas na faculdade havia uma preparação para esse concurso? Você chegou a comentar com seus professores que essa era uma possível, enfim, carreira que você queria seguir? Não, não havia. Era uma boa faculdade, mas não havia. Eu era um aluno de mediano para ruim, em termos de notas. Minha média na faculdade é 6,48. Então, se a faculdade fosse média 7, eu já não teria me formado. Mas tinha um professor muito bacana de direito penal, era um promotor, ele chama-se, né? Tá vivo? Cristiano, nome do meu pai, inclusive, Cristiano Jorge Santos. Hoje ele é juiz do TJ pelo 5º. O Cristiano era um professor de penal muito bom. Eu gostava da matéria dele, fazia de noite, né? E fui lá falar com ele, logo nessa época, já foi no último ano de faculdade. Como é que funciona, tal. Ele, cara, por que você não fica uns dias na minha promotoria lá em Diadema, onde eu trabalho? E eu falei, eu vou, né? Aí fui, conheci, vi como é que funcionava. Então esse foi o único sujeito assim com quem eu tive alguma conversa. E foi bom porque depois que eu me formei, a gente ficou muito amigo e eu fiquei sendo monitor dele por um tempo. Então foi bom para aprender penal também. Mas tirando isso, eu não tive nenhum tipo de preparação na faculdade, nem algum mentor, nada disso. Hoje em dia se fala muito numa metodologia para concurso, né? Que, enfim, se você vê cursos que são preparatórios, você vê YouTube, tem várias funções. Ferramentas, né, principalmente, para você, enfim, que te auxiliam. Você acredita nisso ou você acha que o estudo é a primazia mesmo do concurso? Zé, eu acho que a gente tem que entender o que é estudo para concurso. Eu acho que eu dei muita sorte porque eu atirei onde eu não queria e acertei onde eu queria. Vou explicar isso. Mas acho que estudo para concurso não é estudo acadêmico, mesmo assim. A primeira coisa que eu fazia quando eu dava aula, ainda dou de vez em quando, mas dei muita aula em curso preparatório, eu gastava mais tempo tentando mudar a mentalidade dos alunos e tirar todo esse glamour e botar na cabeça deles que eles estavam lá para estudar e para passar no concurso. E isso significa não ler nenhum desses livros que estão aqui atrás, significa fazer milhares e milhares de questões de prova do concurso que você quer, fazer um bom curso preparatório, ter um bom caderno e ler boas apostilas e fazer muita revisão. Só. É um estudo extremamente objetivo, voltado para exclusivamente passar na prova. Eu sei que não é bonito, né? Não é que as pessoas gostam de ouvir, mas as pessoas gostam de passar no concurso. Então, se tiver alguém aqui ouvindo a gente que quer passar, essa é a forma. É um objetivo, né? Afinal, é esse, você passar no concurso. Mas realmente, assim, que você acreditar, olha, tem um método que você tem que executar ou se auxiliar nele para você poder chegar a esse objetivo, meio que parece uma receita, né? Eu vou dar uma receita aqui e aí vai funcionar. Mas eu, enfim, você sabe muito mais que eu, nunca prestei concurso para nada. Agora, você tem um canal de YouTube, né? E nesse seu canal você fala sobre temas como TDAH e dislexia. Eu queria entender por que você resolveu tocar nesse tema que hoje é um tema tão frequente na nossa sociedade, né? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu toquei nesse tema uns tempos atrás sem querer, porque são questões com as quais eu sofro e que me atrapalharam muito na vida, principalmente na época de escola. E aí, quando eu te falei que eu atirei onde eu não queria e acertei onde eu queria, foi porque quando você tem esse tipo de déficit de atenção e também a dislexia, estudar é um ato de heroísmo. Doloroso, né? Doloroso, é muito doloroso. É como você pegar alguém com fibromialgia e mandar o cara para academia.
Então, você precisa ser muito certeiro no estudo. Então, eu sempre fui uma pessoa que li pouco, mas li bem. Na escolha, dada a finalidade e aplicabilidade. Então, minha esposa, ela fala muito isso, ela fala assim, porra, Eric, você lê pouco, mas tudo que você lê, você aplica. Eu digo, claro, porque eu não consigo ficar muito tempo lendo, me contorço inteiro, e porque a minha memória é totalmente fluida. Então, o melhor jeito de internalizar aquilo que você acabou de aprender é aplicando ou ensinando. Então, na verdade, era ruim, mas eu acabei me tornando uma pessoa muito objetiva. E para passar no concurso, via de regra, pelo menos para a média, né, que acho que é o meu caso, você tem que ser muito objetivo. Isso tudo são questões assim de comportamento, né? E até físicas, mas de comportamento principalmente também. E essas questões de comportamento, elas de uma certa maneira inibem muito o advogado, né? Ele tem uma certa dificuldade contra, vamos dizer assim, um paradigma do direito que tudo tem que ser muito ali às claras, certo? A questões éticas e tal. Como é que você vê isso dentro do processo das decisões judiciais? Você acha que essas questões hoje de comportamento atuais, elas interferem um pouco? Elas estão ali nas decisões, principalmente em questões de litígio e em que você precisa ter vamos dizer assim, convergir para um julgamento? Zé, a gente podia passar uma série de 1 ano aqui, fazendo podcasts diários só sobre esse assunto. Por quê? Porque é impressionante como ninguém se deu conta no Brasil. Existem algumas exceções, você é uma, está me fazendo essa pergunta, mas como ninguém se deu conta no Brasil, até pouco tempo, que entender como funciona o cérebro é absolutamente fundamental para entender o direito. Porque direito existe para regular comportamento. Então, está lá na lei para regular comportamento. O juiz existe para julgar o litígio, então para tomar uma decisão. E o advogado, pelo menos o advogado que está lá no contencioso, está lá para, se ele pegou o caso, ele tem que convencer o juiz de que o cliente dele tem razão. Então está todo mundo basicamente trabalhando com questões absolutamente ligadas a comportamento e decisão, cérebro. E não se fala de cérebro no direito brasileiro, se fala de filosofia. A filosofia é maravilhosa, mas ela é uma intuição do que o cérebro é ou de como o cérebro funciona. Se você pegar de 20 anos para cá, que a gente passou a ter ressonância magnética funcional, que são aqueles equipamentos que mostram o cérebro funcionando, né, falando aqui para os nossos interlocutores e para as nossas interlocutoras, até 20 anos só se via cérebro de gente morta, cérebro morto. De 20 e poucos anos para cá que a gente começou a ver o cérebro funcionando. Por isso que a neurociência fez assim, né? Explodiu. Muito dado, inteligência artificial, tecnologia, né, de maneira geral. E aí, então, você tem os estudos de como funciona o cérebro no processo decisório. E quando você vai olhar, você percebe que ele é tudo menos preciso. Então, existe até uma fórmula que mostra que o nível de refração do nosso julgamento em relação à realidade, ele pode ser medido pela soma dos quadrados dos vieses cognitivos e dos ruídos cognitivos. São 2 defeitos cognitivos que todo ser humano tem. Então a gente não vai ser nunca muito preciso, né? De modo que eu acho que é melhor a gente reconhecer isso, abraçar a nossa humanidade e fazer o melhor possível em termos de eficiência. Do processo não durar tanto, da justiça chegar num tempo razoável e aceitar o erro. A gente tem que ter humildade de aceitar o erro. Vai ter erro. Qualquer decisão vai ter erro. O cérebro é imperfeito. Você falou em inteligência artificial e como é que você vê que isso pode ajudar no futuro advogado, principalmente nas questões que eu vejo que há muitas decisões repetitivas, processos que são parecidos, similares,
e que inundam, né, o judiciário, principalmente de questões que são muito iguais, né, que reivindicam praticamente a mesma coisa e são aplicadas as mesmas leis. Você acha que a inteligência artificial vai poder ajudar o advogado do futuro nessas e em outras perspectivas? Claro, o tema dos processos repetitivos me remete ao tema dos precedentes, me remete ao tema da segurança jurídica, que é algo importante para todo mundo. E sim, a inteligência artificial ajuda e já ajuda há algum tempo. Então vamos dar exemplos, né? Se você pegar o robô Vitor, lá do Supremo Tribunal Federal, ele é uma inteligência artificial, é um sistema de deep learning, né, como eles falam, que faz a leitura das peças de recurso extraordinário e classifica essas peças como sendo contrárias ou não a decisões dadas pelo Supremo Tribunal Federal em termos de repercussão geral. Para saber, olha, esse caso aqui, para esse tipo de caso, já foi decidido que não existe repercussão geral. Então isso é feito, automaticamente é triado e aí já vai para os assessores e para os ministros com o trabalho meio que pronto, graças ao fato de ter um padrão e de ser repetitivo e de ter a inteligência artificial que aprende com esse padrão e lê esse padrão depois nos outros casos. Você tem ferramentas de pesquisa que utilizam a inteligência artificial, você tem ferramentas de jurimetria que utilizam a inteligência artificial, que podem ajudar a prever o resultado de um processo, inclusive com grau de granularidade, às vezes até de unidade jurisdicional. Então, se cair aqui tem uma chance maior do que se cair aqui, e assim por diante. Isso permite que os advogados façam contas e eventualmente proponham acordos onde eles antes ajuizariam ações. E a partir do momento que as ferramentas estiverem mais e mais difundidas, a inteligência artificial vai entrar no dia a dia do advogado. E hoje o advogado que está atualizado, ele já já podia, na verdade, utilizar a inteligência artificial, e agora, com essa nova, entre aspas, geração de inteligências artificiais generativas, como elas estão sendo chamadas, que tem uma facilidade de utilização que você não precisa saber nada praticamente de programação e de tecnologia, eu acho que o caminho é irreversível. Isso é bom. Antes que você me pergunte se isso é um problema. Não, eu acho que isso é positivo. Eu acho que é positivo também, mas eu fico às vezes pensando se isso de alguma maneira substitui a figura humana, né? Do juiz, a figura humana da decisão, a partir de um conceito, principalmente nessas questões sociais, né? Que há casos que as pessoas, por terem essa desigualdade, viverem em desigualdade social, podem não ser tão escutados, enfim, observados por uma inteligência artificial. Poxa, Zé, sabe o que eu acho? Eu acho que hoje, a sua observação é totalmente correta, mas eu acho que a grande dificuldade de quem senta... Esse podcast entrevista só pessoas do direito, certo? Certo. Eu acho que o problema que nós do direito temos é que nós temos uma certa dificuldade de admitir a realidade do nosso sistema de justiça. A gente não gosta de falar disso. E eu falo disso. E falo sem medo, porque é real. E a realidade é a seguinte: se você pegar o número de sentenças produzidas no país no ano, de acordo com o último relatório do CNJ, dividir pelo número de juízes e dividir pelo número de dias úteis trabalhados, dá mais ou menos 8, quase 9 sentenças por dia por juiz. Sentenças. Mas o juiz ainda tem que dar decisões interlocutórias, né? Muitas vezes são liminares importantes. Aí ele tem que atender os advogados, ele tem que fazer as audiências, ele tem que administrar a burocracia da unidade jurisdicional, além de dar as 9 sentenças. Então vamos falar o português claro? Isso já é feito de um jeito que não deveria. Já é feito sem a atenção necessária.
já é feito sem o cuidado necessário que se precisaria ter. E não é por culpa de ninguém. Não é por culpa do juiz ou por culpa do advogado. O sistema é assim e há possibilidade sim de melhorar esse sistema. Uma delas é a utilização da tecnologia. Para quê? Para que eu possa perder menos tempo processando o processo que traz uma questão já julgada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e possa tomar mais cuidado com esse processo que você acabou de comentar. Esse que tem questões mais delicadas envolvidas, questões mais próximas do núcleo duro dos direitos fundamentais, ou questões que são efetivamente mais complexas e precisam de uma atenção maior. Então, se for utilizada dessa forma, eu acho que a gente caminha para um lugar melhor de onde nós estamos hoje. Porque hoje o cenário é um cenário de tragédia. Eu gosto de usar essa expressão porque ela é uma expressão técnica. A tragédia dos comuns é uma expressão utilizada pelo Garrett Hardin lá na década de, 30, salvo engano, para dizer da dilapidação dos recursos públicos pelo excesso de uso. Porque esses recursos são finitos, né? E a gente já tem um judiciário caro pra caramba. Todo mundo reclama, putz, mas é 1,5% do PIB. Sim, mas tem 80 milhões de processos. Então, acho que é a partir daí, dessa análise sistêmica, que a gente tem que pensar na utilização da tecnologia pelo Poder Judiciário. Mas falam muito que o brasileiro gosta de judicializar tudo, né? Tudo ele vai fazer por um processo. Você acha que essa questão de você ter acordos junto com a tecnologia, principalmente essa questão do acordo, de você sentar para conversar e resolver antes da questão chegar a um momento em que não há mais a conversa, isso tudo é uma questão educacional, cultural, ou é uma questão que o advogado mesmo procura, que como ele tem que sobreviver, ele procura realmente judicializar tudo? Eu acho que tem várias explicações. Eu sou menos capacitado para trazer as explicações culturais, que acho que tem raízes mais profundas, mas tem alguma condição de falar das raízes comportamentais. Então eu gosto de olhar para essas coisas do ponto de vista comportamental e aí tentar buscar ajuda das ciências comportamentais para isso. A ciência comportamental mais bem sucedida até então para esse tipo de coisa é a microeconomia, que lida com os incentivos. Quer dizer, você tem incentivos que fazem com que as pessoas procurem o que é melhor para elas. Se você olhar para o sistema como ele é hoje, talvez os incentivos estimulem sim a litigância. Então você tem um conceito de acesso à justiça que é um conceito de porta aberta. Todo mundo pode bater na porta da justiça, inclusive de maneira gratuita, muitas vezes sem precisar que fosse de maneira gratuita. No entanto, a gente não tem a preocupação com o que sai do lado de cá, né? Que é a tutela jurisdicional efetiva, justa, em prazo razoável. Por outro lado, então sim, acho que tem esse problema. Por outro lado, acho que tem também um problema de informação, que está melhorando. Então vou dar um exemplo. Há alguns anos você tem as plataformas online de resolução de conflitos. É um conceito que eles chamam de ODR, né? Que é Online Dispute Resolution. Esse conceito é um conceito que usa tecnologia para a elaboração de acordos fora do juízo ou mesmo em juízo. E nós temos um muito bem sucedido aqui no Brasil, plataforma consumidor.gov. Plataforma consumidor.gov, se eu tenho um problema, sei lá, com uma companhia aérea, por exemplo, e eu quero resolver esse problema, se eu não conseguir resolver lá na companhia aérea, cancelou meu voo, agora eu preciso ser reembolsado, tive despesas e tal, eu posso entrar no consumidor.gov, simplesmente com a minha reclamação ali, e tudo acontece eletronicamente e tem uma taxa de sucesso em torno de 80%
num prazo de 7 dias. Então isso é espetacular. Então, a partir do momento que a gente começar a entender e caminhar mais para esse lado, talvez a gente diminua a quantidade de demandas de massa. Do mesmo jeito que a arbitragem está diminuindo a quantidade de demandas complexas, demandas caras que iam para o Poder Judiciário. Eu queria saber duas coisas assim, que eu li, que eu vi que você fala bastante. A questão do método Harvard, como é que isso influencia e o que você pretende mostrar para as pessoas que é interessante dentro dessa perspectiva, e também sobre o marketing judiciário, que eu fiquei impressionado com esse termo, que é um termo que ajuda muito a entender como o advogado hoje e no futuro tem que encaminhar a sua, vamos dizer assim, a sua carreira. Tem que pensar nisso como um auxiliador. Cara, são só ótimas perguntas, né? Em relação ao método Harvard, para todo mundo poder entender, o que o Zé está perguntando é do método Harvard de negociação. As pessoas acham, de maneira geral, aqui no Brasil, que negociação é um talento. Então, aquele cara é um excelente negociador. Do mesmo jeito que as pessoas acham que ser um orador é um talento. Mas o que as pessoas não sabem é que aquelas pessoas que parecem ter o talento e que nasceram sabendo, na verdade elas não nasceram sabendo, elas aprenderam. Elas aprenderam com alguém. Pode ter sido dentro da família, uma família de negociadores, sim, mas de alguma maneira elas aprenderam. Bom, aí um grupo de estudiosos foi lá perceber quais eram as melhores técnicas, né? E criaram um corpo de conhecimento a respeito disso. Em cima disso, criaram um método. Então, esse método que é chamado método Harvard de negociação foi criado lá na década de 70 na Universidade de Harvard. Mas tem outros métodos também que são incríveis e são famosos, né? Como o método de Wharton, que é uma outra universidade americana. Tem o método do professor Susskind do MIT, tem vários métodos. Eu gosto de falar do método Harvard porque foi onde eu estudei. E aprendi e percebi que era um método fácil de entender, fácil de explicar e fácil de aplicar. E a partir do momento que o advogado ganha essa competência, que a faculdade não ensina, ele se sente mais confiante e percebe o benefício que isso pode gerar para ele mesmo. No momento em que ele percebe o benefício que isso pode gerar para ele mesmo, aí ele passa a ter o incentivo que ele achava que não tinha, que ele tinha que ir no Poder Judiciário para se sustentar. Né? E não necessariamente, tem casos que vai ter que ir para o Judiciário mesmo, mas não necessariamente. Então, isso para responder a primeira parte da sua pergunta. E a segunda parte é uma resposta, eu quero que vire um corte depois, porque eu acho muito importante a questão do marketing jurídico. Pode fazer um podcast só sobre isso. Pode fazer um podcast só sobre isso. A faculdade, ela pretende formar bacharéis em Direito, que vão seguir alguma carreira jurídica. A maior parte desses bacharéis, pelo menos até aqui, eles vão para a advocacia. Tanto que a gente vai bater 1,5 milhão de advogados. É o país que tem o maior número de advogados por habitante do planeta. E também é o país que tem o maior número de processos. Então, se a faculdade se dispõe a ajudar as pessoas a se tornarem advogados, ela precisa capacitar as pessoas para isso. E ela não vai capacitar as pessoas para isso ensinando só, eu não estou dizendo que não é importante, mas ensinando só Ponte de Miranda, Caio Mário, ou o que diz o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ. Ela tem que ensinar essas pessoas a empreender na advocacia. Então ela tem que ensinar essas pessoas a dar os primeiros passos. E o advogado precisa de cliente. A gente está fazendo esse podcast dentro de um escritório de advocacia. Sem cliente, o escritório não sustenta. Então ela precisa ensinar os advogados a captar, no melhor sentido do verbo, os clientes. Nunca ensinou, é verdade. Nem no mundo analógico e nem no mundo digital. Mas eu acho que tem uma grande diferença do passado para o presente. O presente é mais democrático. No mundo digital, pessoas que vieram do nada
têm muita chance de ter sucesso na advocacia e pessoas que já têm um certo contexto, por exemplo, familiar, que teriam sucesso, podem seguir no seu contexto familiar ou podem abraçar outras áreas, mas as coisas ficaram um pouco mais iguais. E, principalmente, a gente tem a OAB, a Ordem dos Advogados, que foi lá e editou um provimento regulamentando o posicionamento dos advogados na internet e nas redes sociais. Então as faculdades têm a obrigação de ensinar isso. Elas não ensinam. E não é simples. E aí você vê todo tipo de problemas e você vê profissionais e advogados sofrendo sem precisar sofrer. Porque eles teriam uma ferramenta na mão que poderia mudar a vida deles, mas que eles não sabem usar. É culpa deles? Não. Eles não foram ensinados. Mas existem, enfim, profissionais hoje que preenchem esse espaço. Né? Os serviços online ganharam mais relevância durante a Covid-19. Como você avalia os atos realizados nas serventias extrajudiciais para o mundo digital? Pois essa também é uma ótima pergunta, cara. O que acontece? Sempre que você coloca tecnologia, você reduz custo de transação. Ou seja, você gasta menos para fazer a mesma coisa. Gasta menos o quê? Você gasta menos tudo. Recursos materiais, humanos, tempo e assim por diante. Como o nosso judiciário tem um enorme volume, isso é extremamente benéfico, é fácil de ver, né? Porque a gente tem que processar 80 milhões de processos, 80 milhões de feitos. Então, a tecnologia reduz esses custos de transação e permite que muitos atos sejam realizados virtualmente. Então, vou dar o exemplo das audiências. Um advogado... Primeiro vamos falar do balcão para dentro, né? Com os atos virtualizados, os processos virtualizados, você tem muito mais facilidade de organizar e de gerir o processo. Porque você passa a ter o processo que era físico, ficava numa prateleira como essa, ele fica dentro de um sistema de gestão de processo. E como você bem sabe, uma coisa é você ter um monte de papel desorganizado na mesa. Outra coisa é você ter tudo isso dentro de um sistema. Inclusive você pode extrair, isso é um outro papo que a gente pode ter, mas você pode extrair dados desse sistema para entender melhor o que está acontecendo. Então, são outras possibilidades que se abrem. Mas, enfim, tudo vai ser feito de maneira mais rápida. Além disso, então, se eu te intimo de forma online, pelo portal da Justiça, se eu faço uma citação eletrônica, quanto de recurso eu economizei de não ter que ter lá o oficial de justiça, pegando uma condução, batendo na porta do sujeito, depois atravessando a cidade, batendo... Muda completamente. Por outro lado, é muito benéfico também para os advogados, né? Porque, bom, a justiça vai ficar mais barata e mais célere. E os advogados podem fazer coisas que eles não podiam antes. Quer dizer, o advogado ele era essencialmente regional, a não ser que ele já tivesse bastantes recursos financeiros e humanos para poder deslocar alguém da sua equipe para vários lugares do Brasil ao mesmo tempo, porque uma audiência pode ser no Recife, a outra pode ser em Porto Alegre, a outra pode ser em São Paulo. No momento que você virtualiza isso, e sem dúvida isso foi impulsionado pela pandemia do Covid-19, você consegue realizar todos esses atos de maneira muito mais simples e muito mais barata. Então, assim, a relação de custo-benefício é altamente positiva, não tenho a menor dúvida disso. Eu queria que, a gente está terminando, eu queria que você desse uma mensagem para os advogados, para pessoas que estão na faculdade, se formando, para quem sonha ser juiz, qual é o caminho que ela tem que perseguir? Olha, eu vou falar olhando para eles, né? Isso. Para os nossos queridos amigos e amigas que estão estudando na faculdade de Direito, ou que estão se formando, ou até já estão formados na faculdade de Direito. E o que eu vou falar não é nada glamuroso, mas é porque eu quero o bem de vocês, eu não quero o mal de vocês. Então, prepare-se para a falta de glamour, mas preste bem atenção nessas duas informações. Se você realmente tem certeza que você quer prestar concurso público, então você tem que agir rápido
e você tem que traçar uma estratégia focada no concurso público. E essa estratégia é estudar e se preparar para ir bem nas provas de concurso público. Começa a pegar agora as provas, começa a ver o que cai e traça a sua estratégia a partir daí, sem distrações. Sem distrações, que é o mais importante. Se você quer ser advogado, você precisa ter a base da faculdade, mas ela é insuficiente. É muito importante que você vá a campo. É muito importante que você vá à prática. O dia a dia da advocacia é muito pouco parecido com o que você aprende na faculdade, inclusive e principalmente nas aulas de prática jurídica. Elas servem para muito pouco. Você vai aprender mesmo no dia a dia. Então a minha recomendação é: faça estágio o mais rápido possível se você ainda está na faculdade. Preocupe-se em fazer networking, fundamental. Preocupe-se em ter habilidades que são raras aos advogados. O que quantifica o preço de uma coisa? A sua raridade. Quanto mais escassa é a coisa, mais ela vale, não é isso? Pois é. Quais são as habilidades que os advogados normalmente não têm? Habilidades de gestão, habilidades de liderança, habilidades de dominar o básico das tecnologias. Então essas são habilidades que você precisa ter. Você fazendo isso e tendo bastante prática, certamente vai se destacar na advocacia. Então essas são as minhas dicas. Muito obrigado, quero te agradecer pela sua vinda aqui e quero também saber se você foi bom, que você gostou das perguntas, que você vai recomendar o nosso Vozes da Lei para os seus... Você tem muitos seguidores, né? E eu acho que essa nova tendência da advocacia de chegar próximo ao cliente, não só o cliente, mas também a pessoa que está interessada, o estudante, usar essa ferramenta do YouTube, que você falasse um pouco também no final sobre isso e deixasse onde podem te encontrar, o que podem te procurar, como é que é isso? Zé, em primeiro lugar eu queria dizer que eu fiquei muito honrado quando eu recebi o convite, mas agora eu saio daqui ainda mais feliz. Foi um papo muito leve, uma entrevista, um bate-papo mesmo, muito gostoso. Eu fiquei muito à vontade. As suas perguntas me deram oportunidade de falar sobre coisas que eu acho que são muito importantes de serem ditas hoje em dia. E sempre que alguém me dá essa oportunidade, eu sou muito grato. Então eu queria te dizer que eu tenho muita gratidão pela oportunidade que você me deu hoje aqui. E sim, é muito importante que os advogados entendam, não rejeitem a tecnologia, não tenham preconceito, ou se tiverem, procurem trabalhar esse preconceito na cabeça de vocês, porque enquanto você tem preconceito, tem gente aqui fazendo uma carreira nobre, verdadeira, respeitável na advocacia, utilizando de maneira correta, de maneira ética, as redes sociais. Então conheça os provimentos da OAB a respeito do assunto, conheça a maneira correta e eficiente de se posicionar dentro da internet, seja tirando dúvidas das pessoas com posicionamento de Google, por exemplo, seja nas redes sociais como o YouTube, para quem acha que o YouTube é uma rede social, com vídeos informativos, seja no Instagram, seja no Facebook, no TikTok, sei lá. E eu acho que ninguém mais quer discutir se o advogado tem que ficar ou não fazendo dancinha, né? A gente não está tratando disso. Não. A gente está tratando de acesso à informação jurídica de qualidade. Quando você dá acesso à informação jurídica de qualidade para alguém, essa pessoa se sente grata também. Em algum momento, quando ela precisar do serviço de um advogado, ela vai lembrar de quem forneceu informação de qualidade para ela. Pensa nisso, procura pessoas que falam sobre esse assunto. A gente fala um pouco, não é exatamente o que a gente mais fala hoje nas redes sociais, mas eu falo muito disso, falo muito de prática jurídica também, então as pessoas podem me encontrar lá no Instagram. Se você digitar no Instagram Eric Navarro, vai aparecer. O meu endereço é meio complicado, que é meu nome todo, é Eric_Navarro_Volcart. Mas se digitar Eric Navarro, vai aparecer. Estou no YouTube também. Basicamente, essas são as duas redes sociais que eu trabalho. E podem me mandar direct, eu vou sempre responder.
E assim que for possível, tiver algum material, vou ter o maior prazer de compartilhar esse nosso material aqui nas nossas redes sociais, fazer obrigado. Os cortes, vou colocar lá, vou marcar vocês, vai ser um prazer, um prazer enorme. E vou recomendar que outros colegas, outras pessoas em quem vocês possam eventualmente ter interesse, venham aqui para falar com vocês, porque realmente é uma experiência muito agradável. Muito obrigado. Queridos amigos, amigas, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Vozes da Lei, de dar um like, de curtir, notificações, enfim, todo esse processo tecnológico que nós conversamos aqui. Vamos cada vez mais nos inspirar com essas pessoas que estão no Vozes da Lei. Um abraço grande e obrigado.